paz e luz em sua vida, muita paz e muita luz. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus que sabe tudo, conhece tudo e faz tudo. Quero dizer para você que o passado não passa, que o passado ele se interioriza. De sorte é que o passado, ele passa a fazer parte da nossa Constituição, mesmo que ele não seja mais tão importante assim, mas ele é importante também. Se fala muito em vidas passadas, reencarnação. Eu não acredito na reencarnação, porque para mim ficaria uma coisa ilógica. Eu sou Joilson, amanhã sou Joilson, depois sou Severino, depois sou Severina, depois não sei o que lá. Quem sou eu? Eu não sei o que eu sou. Então não há na minha mente vidas passadas. Também entre os egípcios não havia essa crença. Havia a crença da ressurreição. Por isso os corpos eram guardados em alguns lugares, não nas pirâmides, porque as pirâmides não são túmulos, são templos. E aí, e o que dizer disso, pastor Joilson? Eu sei que muita gente ligou para mim, mandou torpedo, mandou WhatsApp, ligou para a rádio. A minha opinião é a seguinte, preste atenção. É que nós somos como a rama da batata. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo. A rama da batata é o seguinte, a batata se planta, ela coloca uma rama, coloca uma batata. A batata cresce e a rama continua e já vai nascendo outra batata. Aí vem um agricultor, arranca a parte mais velha, tira a batatona lá velha, corta a rama velha e a rama nova continua. Mas de sorte é que é o mesmo pé de rama. Somos uma carne só. Até o apóstolo Paulo falou, uma é a carne dos homens, outro é a carne dos animais, um é a carne das aves, outro é a carne não sei de quê. Então ele mostrou que existe uma carne só. Então é uma carne só em várias personalidades. Desde Adão e Eva, inclusive Eva era a mesma carne de Adão. Caim, Abel, Sete e tal, tudo a mesma carne. E estas informações dos antepassados, elas estão em stand-by dentro de nós, como fosse um pendrive gigantesco, com bilhões de gigabytes. Ou seja, dentro de nós, é como se existisse dentro da gente milhares de gavetas. E essas gavetas estão com as informações dos nossos antepassados, dos amigos que cercaram eles, e a nossa soma, que o corpo significa soma, corpo, né, no grego soma, e a nossa soma atual, ela está fazendo do mesmo jeito, ela está guardando informações enquanto a pessoa vive, seja informações de relacionamento, seja informações de superação, seja comportamentos instintivos. No momento que nós estamos vivendo, essas informações estão se interiorizando. No momento que esse corpo acabar, então a nossa continuidade terá informações como nós temos. Então nós somos os nossos antepassados também. Isso me faz me ver um anjo que um dia me chamou de Joel. Mas eu não sou Joel, meu nome é Joilson. Mas por que esse anjo me chamou de Joel? Porque meu pai era Joel. Não, mas meu pai era Joel, eu sou Joilson. Mas eu também sou Joel. Porque eu também sou Adão. Você é Adão. Você é Eva. Você está me entendendo a filosofia? Então, não é preciso reencarnação para você viver vidas passadas, não. Porque elas estão todas dentro de você. Se manifesta mediante sentimentos e sonhos.
Você pode acessar um cangaceiro, que foi seu tataravô, e pode acessar uma freira, que foi sua tataravó. E essa freira era uma mulher muito inteligente, caridosa. Então você vai ter instintos caridosos, instintos maravilhosos. Mas se você acessar o cangaceiro, aí você vai querer ser brabo, matar, destruir, por causa daquela soma. E isso tudo em forma animada. Está tudo guardado dentro da gente em forma animada. Isso me faz lembrar das viagens que eu fazia quando era solteiro, dormindo. Em uma dessas viagens, eu visitei uma sala levada por uma mulher. E essa sala, né, de madeira, ela tinha 3 andares. E esses 3 andares eram lotados de pessoas. Tinha os velhinhos, tinha viking, tinha homem branco, homem negro, homem moreno, né? Não vi negro não. Homem branco, viking com aquele negócio na cabeça. Eu vi velhinhas com aqueles cacetinhos na mão. E tudo conversando. Oi, tudo bem, tudo bem? E quando eu cheguei, a porta fechou e eles olharam pra mim. Olha, ele parece comigo. Não, ele parece comigo. Começaram a conversar de novo. E eu olhei como fosse um teatro, né? 3 andares como fosse um teatro. E eu no palco. Então eu cheguei, olhei pra eles. Aí disse, quem são vocês? Aí um deles olhou pra mim e chamou meu nome, né? No sonho. No sonho eu era outra pessoa. E ele disse, nós somos seus parentes. Meus parentes? Nós somos seus parentes. Vocês são fantasmas? Não, nós não somos fantasmas. Somos os seus parentes. Parece comigo, começaram a conversar e disseram um bocado de coisa lá que depois eu digo no outro vídeo. Então, é como se os nossos parentes, aquela vovozinha, o vovozinho, o vikzão, o guerreiro, o holandês, o rei, o escravo, estivesse dentro de nós. E de alguma forma instintiva, ele tem uma parcela de contribuição, vamos dizer 0,5 contribuição ou a nossa personalidade. É como se a nossa personalidade fosse construída mediante a turma que está debaixo de nós. E você estivesse em cima de um pedestal que foi construído com a cabeça dos seus antepassados, com os instintos dos seus antepassados. E nisso a carne se renova, mas é a mesma carne de Adão e Eva. A carne se multiplica, mas é a mesma carne feita por Adão e Eva. A carne aumenta a sua ação na terra, mas é a mesma coisa. Todos nós somos Adões e todos nós somos Eva. Porém, temos uma personalidade diferente nesta soma. É como se um homem só se multiplicasse milhões de vezes, porém, cada multiplicação traz uma personalidade diferente. A carne em si, ela é a mesma carne. A sua carne é a mesma carne minha. Não, pastor. Só que ela, nesta soma aí, ela está em cima de um pedestal com outros antepassados. E eu em cima de um pedestal com outros antepassados. Há uma relação entre antepassados e você. E esta relação pode ser benéfica e pode ser maléfica. Tem pessoas que se levantam com um poder tão grande, não tem ninguém que segure esse cara. E não é demônio, não é anjo, não é Deus, não. Por que Deus ia levantar fulano e não ia levantar cicrano? Porque Deus faz o cara ser um construtor, construir 10 prédios todo ano, e o outro não consegue construir nem um banheiro, vai lá defecar dentro de um buraco. Deus é injusto? Não. São somas de somas. Bênçãos se somando e maldições também se somando. Você é uma ponta de um iceberg enorme. Abaixo de você existem milhares de pessoas que viveram nessa terra igualzinho a você. E aonde essas pessoas estão? Bem, a soma delas está na terra, aguardando o dia da ressurreição. Mas a carne delas continua. Aonde, pastor? Onde continua? Você é parte da carne dela. Eu?
Não tem aquele escravozão lá no Egito, que leva cacete? Pronto, ele é seu tataravô. E aquele outro rei? Tataravô. Agora vamos ver quem é que tem mais força. Na genética, se é o rei ou se é o escravo. A genética dele está dentro de você. Ah, por isso que tem hora que eu sou meio rei e tem hora que eu sou meio escravo. Nós não sabemos quem somos nós. Porque são os momentos, a ocasião que faz a situação. O cara é manso, cara de leso, de repente o cara se levanta e briga com 5 homens. Ah, o que foi que houve? Rapaz, esse cara tem uma genética forte. Por quê? Aí vai olhar para os antepassados dele. Isso aconteceu com Cristo. Veja, em Mateus, até Jesus chegar, foi tantas gerações, e mais tantas gerações, e mais tantas gerações. Para que esses caras? Para que Abraão? Para que Moisés? Para que Josué? Para que Isaac? Para que Salatiel? Para que não sei o que lá? Para que isso? Essas pessoas constituíram uma soma que foi a de Jesus Cristo. Então a carne de Jesus era uma carne bendita. E ela veio geneticamente. Nós encontramos isso em Tamar e Judá. Porque ela queria ter filho e o sogro não dava o filho dele para dormir com ela. E ela acabou dormindo com o sogro e teve a continuação da genética que ia vir em Jesus. Um dos maridos dela morreu porque fazia masturbação, jogava na terra, mas não engravidava ela. Então Deus notou que isso era um plano para impedir a redenção. E houve essa intervenção divina. Então Cristo também era genético, era rei geneticamente falando. Ele foi criado. O projeto de Deus veio trabalhando, tantas gerações, até vir Jesus. Quando Jesus veio forte, com uma capacidade forte. Você pode despertar dentro de você informações dos seus antepassados. Como a cobra tem as informações, a cobrinha ela já nasce e ela já sabe caçar. A mãe da cobrinha não dá leite à cobrinha. A mãe da cobrinha, oh, cuidado, não atravessa não, olha o tatu, cuidado com o jacaré. A cobrinha ela já sabe quem é inimigo, quem é amigo, tudo informações de DNA. Essa parte temos também. Só que por algum motivo, ou ela se manifesta instintivamente, ou ela não se manifesta. E às vezes se manifesta instintivamente de uma forma extremamente errada, prejudicial. E às vezes se vê geneticamente de uma forma extremamente boa. Pastor, tem um guri ali de 5 anos de idade que toca Beethoven. 5 anos de idade. Pastor, faz 10 anos que eu estudo piano e eu ainda não consigo tocar Beethoven. O guri tem 5 anos de idade, já toca. Isso é o espírito de Beethoven, reencarnou desse guri. Não é o espírito de Beethoven. E o que é? É algum parente dele que tocava Beethoven. E quem sabe até o próprio Beethoven não fosse parente dele. E essas informações estão no DNA dele e se manifestou rapidamente mediante a sua idade tão rápida, né? Isso acontece também quando se há troca de órgãos. Eu assisti uma reportagem onde o cara, médico ou empresário, coisa assim, ele precisou de um coração e houve um transplante de coração para esse cara. Então esse cara teve o transplante foi bem sucedido. O cara morreu lá no acidente, veio o transplante, ele não sabia nem quem era. Então, de repente a mulher estava em casa e chega esse cara que teve o transplante com o carro lotado de guitarra, baixo, pedaleira, bateria. E a mulher fez, meu Deus do céu, você não sabe tocar nada na vida. Porque comprou tanto instrumento. Ele olhou e disse, não sei. Então depois ele descobriu que o cara que morreu no acidente era um músico. E o coração que estava batendo dentro dele era o coração de um músico.
Então houve uma informação para ele, uma informação genética. E instintivamente, esse cara foi e comprou o mesmo equipamento e ficou lá. E a mulher, eu quero dormir. Peraí, tô tocando. Tá nada, você tá arranhando aí. Eu quero dormir. Você tem que aprender a lidar com as informações que tem dentro de você mesmo. Peça a Deus para despertar em você os melhores dons. Porque existe, como eu falei, como os óvulos da galinha, os óvulos da mulher, óvulos dentro de você, óvulos bons e óvulos ruins. Mas se você pedir a Deus, Deus vai fecundar óvulos bons. E você vai ter uma personalidade forte, maravilhosa. Vai curar problemas. Pastor, eu estou depressiva, pastor. Eu não quero me levantar, eu quero morrer. E às vezes é um espírito que despertou alguma informação dentro de você genética. E essa informação é para baixo. Então você acabou ficando depressiva. Então você tem que cancelar essa informação pela fé, pela oração, e tentar, em nome de Jesus, profetizar, e informações boas virão, e você vai se levantar e vai ser liberta. O Espírito de Deus te abençoe e te ilumine. Você é o meu irmão, e você tem a mesma carne que eu tenho, só que a diferença são as informações genéticas. Porém, você é Adão, você é Eva. Eu vi um cara criticando Adão. A gente estava na analogia de CD evangélico, e o cara disse: pô, meu, Adão, tu lascasse nós, Adão. Meu amigo, por que tu foi comer esse fruto, cara? Deixa de ser abestalhado. Aí eu cheguei para ele e disse: você é Adão, eu sou Adão. E se nós estivéssemos lá como estávamos, nós estávamos, você e eu estávamos lá. A gente fazia parte da carne de Adão. Você é filho de Adão. E você faria a mesma coisa que ele fez. Aí o cara ficou: você faria a mesma coisa se não fizesse pior. Porque Adão ainda tinha uma certa estrutura de patriarca. Nós somos Adões. Você é Eva, você é Adão. Os conflitos que você passa, Adão está passando. Os conflitos que você passa, Eva está passando. Mas o sangue de Jesus tem poder. E do jeito que Deus visitou Adão, Deus visitará você. Do jeito que os anjos falavam com Adão, os anjos um dia vão visitar você e vai falar com você e vai te ajudar. E eu acredito nisso. Não precisa ficar morrendo, nascendo, não. Quando você morrer, os seus filhos continuarão a sua vida. E você vai aguardar a definição do Espírito de Deus. Mas o seu filho também será você. Ah, pastor, meu nome é Ana Carla. Então, o seu filho também será Ana Carla. Pastor, meu nome é José Benedito. Seus filhos também serão Benedito, José Benedito. Porque todos nós somos varões e viemos de uma carne só, uma só, a carne de Adão e Eva. Seja bendita essa sua carne e todas as informações boas, que Deus desperte em você os melhores dons, as melhores capacidades. Volta esse vídeo, assista de novo, faça os seus comentários. Você vai ouvir que foram falados aqui muitos mistérios. Paz e luz para você. Paz e luz em sua vida. Muita paz e muita luz. Paz e luz. Paz e